Dir-se-ia que foi ontem, mas passaram já 45 anos. Dir-se-ia que foi ontem que os jovens militares de Abril protagonizaram um momento único do fim de um regime e do nascimento de outro. Mas passaram já 45 anos. 45 anos envolvidos, que o rito se repita, mas que seja mais do que um rito, que seja memória, que seja gratidão, que seja esperança, que testemunhemos aos resistentes de décadas, que testemunhemos aos jovens militares de então o nosso indelével reconhecimento, aos que partiram, aos que permanecem entre nós, aos que nunca esquecerão o que fizeram, aos que, além disso, continuam a sonhar com um futuro melhor para Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, dir-se-ia que foi ontem, mas passaram já 45 anos. E há 45 anos, quais eram as expectativas, os anseios, os desafios, as causas dos jovens de Portugal? Desse Portugal também jovem, apesar do milhão que havia votado com os seus pés, imigrando, recusando a vida sem liberdade, sem mais desenvolvimento, sem maior justiça social. Lembramos bem o que nos unia, a nós, jovens, dos mais opostos pensamentos, na alvorada da mudança. Unia-nos democracia em vez de ditadura, liberdade em vez de repressão, desenvolvimento integral e justiça social mais partilhada em vez de desigualdade económica, discriminação social, taxas confrangedoras de mortalidade infantil, de escolaridade e de infraestruturas básicas. Paz em África em vez de empenhamento militar sem solução política. Isto nos unia. Muito do mais nos dividia. Os contornos concretos do regime político, o sistema de governo, a visão sobre a Europa e o mundo, o papel do Estado, pessoas e organizações, o caminho, o fim, o ritmo da revolução, o alcance da Constituição e como ela se deveria conjugar com a revolução, prolongando-a, moderando-a ou conformando-a. E como sempre acontece com as revoluções, cada qual cadinho de muitas, muito diversas, uns veriam os seus desígnios triunfar no instante inicial. Alguns em vários trechos do percurso, outros na primeira versão da Lei Fundamental, outros ainda no somatório das revisões que a foram moldando a novos tempos e a novos modos. Em rigor, dos jovens de 74, nenhum pode dizer ter visto vencer tudo o que queria para o seu e nosso futuro. Mas olhando ao caminho trilhado, justo é convir que todos acabaram por ver muito do essencial do seu denominador comum atingido. Portugal passou de ditadura para a democracia. Alargou-se a novos universos, tempos e modos. Superou indicadores de educação, de saúde, de habitação, de infraestruturas básicas, de segurança social, que condenavam à insuficiente progressão educativa, à elevada mortalidade à nascença, a condições de vida e de proteção sem horizonte. Construiu tudo isto com uma descolonização tardia em plena revolução e que por isso mesmo desenraizaria tantos regressados e deixaria no terreno tantos anos de combates armados, mas sabendo preparar
a formação da comunidade de países de língua portuguesa e, pelo meio, começando a viver o repto da integração europeia. Ninguém ousará dizer que nessas décadas os jovens de 74 e com eles os mais antigos e os mais recentes não viveram uma aventura agitada, exigente, não linear, cheia de altos e baixos. A Revolução, 2 anos. O arranque da democracia, primeiro com o movimento das Forças Armadas, mais 6 anos. Depois, de base exclusivamente eleitoral, a partir de 82. A adesão às comunidades europeias, processo de 8 anos. O lançamento da CPLP, mais 11 anos. No entretanto, a aproximação do regime económico aos europeus durante quase 20 anos, dos quais inúmeros após a própria adesão. Para muitas portuguesas e portugueses, a descoberta da própria liberdade chegaria com a da democracia. E uma e outra com a conversão de um império colonial de 5 séculos em membro de comunidades que, não sendo inéditas nas raízes, o eram nos seus contornos políticos, económicos e sociais. Claro que, no essencial, continuamos a ser o que sempre fomos. E bem, por corresponder à nossa vocação cimeira, plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. Claro que, por vezes, assumimos essa viragem histórica singular, que é encerrar um ciclo de 5 séculos como se de uma suave, natural e pacífica transição sem dor se tratasse. Nós somos inexcedíveis nesse fazer de conta de que mesmo o mais difícil é fácil e o mais profundamente diverso não passa de um subtil acidente de percurso. Hoje, 45 anos depois, manda a verdade, porém, que digamos, nós, os jovens de 74, que continuamos a preferir a democracia, mesmo a mais imperfeita, à ditadura, mesmo a mais insensata. Que preferimos o reformismo, mesmo o mais arrojado, à ruptura demagógica, feita de basismos ilusórios, de messianismos de messias impossíveis, de sebastianismos de passados que não voltam. Que queremos mais, muito mais, da nossa democracia social e cultural. Melhor, muito melhor, da nossa democracia política e económica. Mas não estamos dispostos a esquecer o que fizemos para ultrapassar barreiras, exclusões e discriminações de há quase meio século. Que esperamos mais, muito mais, da Europa e da comunidade dos países falantes em português, mas não cedemos a tentações ou marginalizações seródias, nem a xenofobias, nem a traumas pós-coloniais, sejam quais forem os pretextos ou as seduções do momento. Não vemos estes 45 anos como obra perfeita, completa, acabada, que nos deixe deslumbrados, autocontemplativos, realizados. Longe disso. Desejamos muito mais e muito melhor. Mas reconhecemos que valeu a pena o passo fundador. Valeu a pena o 25 de Abril. Valeu a pena mesmo aquilo que ao longo das décadas custou a tantos de destinos sacrificados ou de metas ainda não realizadas. Valeu a pena. Quem o diz é um dos milhares de jovens desse início dos anos 70, então conhecedor
das vicissitudes do estertor da ditadura, agora Presidente da República em democracia pelo voto dos portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, e hoje? O que pensam, o que sentem, o que querem os jovens de 2019? Porque os regimes, em particular as democracias, não se quedam na visão dos passados. Têm de saber responder aos desafios dos presentes e dos futuros. Para eles, para esses jovens, basta acenar com o existente em pós-descolonização, desenvolvimento e democracia, ou os seus sonhos, as suas necessidades, são muitíssimo mais fundos e vastos. Pós-descolonização, sim. Visão universal, sim. Querem-na se significar mundo mais aberto, mais dialogante, mais multilateral, mais inclusivo, mais contrário a clivagens que separem, que humilhem, que desumanizem. Mas querem-no em atos, em gestos diários, em vivências cotidianas. Cá, lá, por todo o universo. Sabem que os tempos de medo explicam os fechamentos, a recusa do outro, do diferente, do estranho, mas nasceram e querem realizar-se numa universalização humana e humanizadora da diferença, não sob o protecionismo da identidade forçada dos muros impostos. E não se conte com eles para passadas ou futuras clausuras, fronteiras, prisões, interditos de circular e fazer circular pessoas, ideias e projetos de vida. Democracia, sim, não querem voltar a ditaduras, mas cultivam tantas vezes uma participação diversa, a miúdo inorgânica, sempre mais digital, e queixam-se da dificuldade de os sistemas tradicionais saberem lidar com essas novas formas de agir, interagir, intervir, influenciar, aspirar a decidir. Essa sua inquietude torna-se apelo atrativo para ideias, movimentos, exigências, acelerações, disfunções, que a democracia, nos seus contornos mais clássicos, de outro ritmo e de outra configuração, tem de compreender e de saber conjugar, sob pena de se condenar a meras formas com cada vez menos conteúdo. E não se conte com eles para passadas ou futuras sobrancerias, orgânicas, obsoletas ou ineficazes, clientelismos, adiamentos crónicos face a problemas sociais. Desenvolvimento para mais e maior justiça social, sim, mas esses objetivos gerais e abstratos valem menos neste final da segunda década do século XXI. Valem mesmo muito pouco se não forem acompanhados de escolhas, de passos, de marcos muito concretos e visíveis e mais rápidos na educação, na saúde, na solidariedade social. E não se conte com eles para passadas ou futuras indiferenças ou resignações comunitárias. Os jovens de 2019 querem, além de tudo isso, respostas inequívocas para algumas perguntas urgentes. Quando e como volta Portugal a querer ser uma sociedade a rejuvenescer? Pelos que nascem e pelos que recebe de fora. Digo bem, pelos que recebe de fora. E não a envelhecer a passo estugado, permitindo finalmente a todos, os jovens no seu dinamismo social, os menos jovens na sua luta contra a guetização, uma esperança coletiva renovada. Quando e como esbatemos mesmo
as desigualdades que ainda persistem, que continuam a minar a nossa coesão entre pessoas, grupos e territórios, sublinho territórios, que atrasam o desenvolvimento, esvaziam as descentralizações, juntam novos pobres aos velhos pobres. Quando e como antecipamos o que aí vem, nesta era de revolução digital, no emprego e no trabalho, perante mutações científicas e tecnológicas que vão, em 5, 10 anos, mudar os sistemas produtivos, dispensar pessoas ou rearrumá-las nas suas atividades e perspectivas do amanhã. Quando e como conseguimos explicar aos menos jovens, e que são muitos numa sociedade a envelhecer, que há mesmo alterações climáticas, que há mesmo deveres intergeracionais, que as pugnas pela chamada sustentabilidade do desenvolvimento não são bizantinices, de meia dúzia de iluminados ou de agitadores, uma moda dos mais jovens, uma mera manobra conspirativa vinda de fora para beneficiar das indecisões ocidentais ou europeias. A maioria destas causas não existia ou não era decisiva para os jovens de 74. Portugal era ele mesmo jovem. As desigualdades eram, de facto, mais chocantes, mas acreditava-se que o crescimento económico, por si só, as iria resolvendo ou atenuando irreversivelmente. O digital era uma revolução inexistente. O futuro do trabalho e a atenção ambiental constituíam preocupações de minorias muito minoritárias. O desafio dos jovens de 25 de abril de 74 era muito nacional e muito concentrado em 3 objetivos cimeiros: a paz em África e, por isso, a descolonização, a democracia e o desenvolvimento vistos a prazo mais curto. O desafio dos jovens de 25 de abril de 2019 é muito mais global, muito mais complexo, muito mais exigente na diversidade dos fatores de que depende e do prazo alargado que envolve. Mais ambição no Portugal pós-colonial. Mais ambição na democracia. Mais ambição na demografia. Mais ambição na coesão. Mais ambição na era digital e na antecipação do futuro do emprego e do trabalho. Mais ambição na luta por um mundo sustentável. Tudo com a economia a crescer, dependência pelo endividamento a diminuir, sensatez financeira a salvaguardar, acrescida justiça no repartir. Tudo sem excluir ninguém, nem os menos jovens, como somos hoje os jovens de 74, nem os mais jovens, ou seja, os jovens de hoje. Parece um programa impossível? Talvez. Mas a história faz sempre de programas, de ideais, de sonhos impossíveis. E a história de Portugal é a história de uma pátria que nasceu impossível. Uma impossibilidade com quase 900 anos. Porque haveriam de ser as gerações de hoje as primeiras a renunciar a construir o impossível. Porque haveríamos de ser nós, precisamente nós, a não acreditar em Portugal. Que para sempre vivam os caminhos de liberdade, democracia e dignidade das portuguesas e dos portugueses que Abril desbravou, que para sempre viva Portugal.